Olá, boa tarde, que alegria estar com você nesta quinta-feira, 20 de outubro. Estamos falando com todo o Brasil, mais de 1.200 cidades conectadas com a gente neste momento. É uma alegria poder receber você aqui na minha casa, que é sua casa, programa A Vida em Foco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. E hoje a proposta é a gente trabalhar um pouco essa questão da saúde, né? A gente sabe que você gosta desse assunto. Então o tema escolhido foi a trombose. Quais que são fatores de risco, como administrá-los, como tratar uma prevenção, qual a cura para a trombose? Vamos falar de todos esses detalhes. Temos um especialista no assunto hoje, Dr. Guilherme Figueiró Ferronato, que é cirurgião vascular do Hospital São Vicente. Vamos falar também sobre família. Qual a importância do pai na vida de um filho? Quão importante ele é quando ele está presente, quando ele participa dessa educação, e o contrário também, né? Quando ele está ausente, qual é a consequência disso? Nós vamos falar também sobre esse assunto. E eu vou mostrar para você a cidade que mais exporta ginseng aqui do Brasil. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse mercado. E tem muito mais para você, então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Olha só, quando a gente fala em saúde, sempre prevenir é o melhor remédio, né? Será que a trombose é algo que nós podemos também falar de prevenção? O quanto a genética está envolvida nisso? Hábitos, eles podem atrapalhar, ajudar? Então vamos entender o que você pode fazer nessa situação, caso você tenha o diagnóstico, conheça alguém. Então já aproveita para falar sobre este assunto e falar desse programa aqui com aquelas pessoas que você ama, tá? Então vamos lá, vamos receber aqui meu primeiro convidado, Dr. Guilherme Figueiró Ferronato, cirurgião vascular do Hospital São Vicente. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus. Eu queria antes dar uma introdução no tema, né? Definir o que é a trombose e daí junto já pode dizer as principais causas, né? Bem? A trombose, assim, nada mais é do que um coágulo, né? Um problema na circulação que a gente impede a passagem de sangue. Tá. Quando a gente fala de trombose, a gente fala muito na trombose venosa, que é o que a gente mais tem, assim, de difundido e que é uma das grandes causas de mortalidade, de problemas a longo prazo, né? E principalmente a gente tem, assim, os problemas de saúde em geral, assim, os hábitos de vida, assim, não tão saudáveis como os envolvidos no problema, digamos. Eu poderia dizer o seguinte, se eu entendi bem, se aqueles hábitos que são considerados mau hábitos para a saúde, como um geral, também vão afetar essa questão de trombose. Aquilo isso que nesse a gente sentido? gosta de falar para todo mundo, né? Tem que fazer atividade física, se alimentar bem, exercício físico regrado, evitar o tabagismo, evitar o sobrepeso, tudo isso vai contribuir para a trombose. Tá. Claro que a gente tem outras causas pontuais, então, por exemplo, um paciente com câncer, por exemplo, tem mais risco de uma trombose, um paciente que fica muito tempo internado também. Tá. Aqueles casos daí genéticos também, que tem alguma mutação genética da coagulação, então pode desenvolver. Tirando essa questão genética, né, que acredito que a explicação seria outra, mas como que se forma esse coágulo? O que acontece é que há uma tríade que a gente chama, né? O principal ali é a estase sanguínea. O sangue fica muito parado. Isso por vários motivos, mas um deles até por exemplo, pelo repouso prolongado. Um paciente que fica internado, não se movimenta, não sai da cama. Por isso, deixa eu trazer uma situação. Porque tem dois tipos de trombose, não tem? Ou só um tipo? A trombose arterial e a trombose venosa. Tá, são esses dois tipos. Quando se fala, por exemplo, do risco de se viajar de avião ou de ficar até dentro de um carro, de um ônibus, muito tempo parado, de fato existe um risco aí porque não está... vamos dizer, a circulação ela não está no seu estado ótimo? Isso, com certeza. Isso é um risco, independente um risco. se a pessoa tem fator genético envolvido ou não? Independente do fator genético. Tá. Independente do fator genético. Nesses casos assim, de viagem muito prolongada, a gente pensa assim, principalmente em viagens acima de 4 horas. Tá. Que é o tempo assim, que a gente tem de mais
A cada 4 horas seria interessante dar uma movimentada nesse sentido? Até antes. Até antes. Ah, tá. E daí, claro, quem tem outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagista, daí sim se somam os fatores de risco. Então, uma viagem dessas, às vezes, acaba sendo mais perigosa para esse tipo de caso, né? Entendi. E no caso, então isso daí seria mais uma questão comportamental, que dá para evitar, mas tem os outros fatores que você mencionou, né? Questão de alimentação, obesidade, o que mais? Uso de anticoncepcional, tem relação ou não? Anticoncepcional, reposição hormonal. Tem relação ele mexe na questão do quê? No fluxo sanguíneo mesmo? Ou? Ele mexe na parte da coagulação mesmo, não na questão daí do fluxo, mas na questão da coagulação. Interage com outros fatores que estão envolvidos aí. Entendi. Existe algum outro fator medicamentoso nesse sentido ou não? Medicamentoso, não. Não, mas é mais a questão hormonal que é mais perigoso. Tanto anticoncepcional quanto reposição hormonal, uso de hormônios. Entendi. Aquela meia de compressão, ela é efetiva nesses casos ou não? Ela ajuda, ela com certeza ajuda. Principalmente nesses casos em que vai ter um período em repouso ou sem se movimentar muito prolongado. Então, uma viagem, por exemplo. É claro que tem que fazer uma avaliação antes de sair usando a meia por conta, né? Sim. Isso porque a gente precisa ter a circulação arterial, sangue chegando na perna adequadamente, né? Então, às vezes, algum paciente, por exemplo, diabético, às vezes não tem a circulação tão boa, então nem sempre a meia vai ser Entendi. Não é só solução, pegar né? o que foi bom para o meu vizinho, não necessariamente, né? Mas eu tenho curiosidade de saber como que ela funciona, porque ela faz uma compressão mais ou menos aqui, né? Ela faz a compressão da musculatura e das veias superficiais, né? Então ela acaba ajudando nesse sentido. Ela deixa as veias mais superficiais mais vazias, então o sangue não fica ali tão estagnado e vai para a circulação profunda e volta para o... Que daí tem mais potência para circular, é isso? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tá. Mais ou menos isso. Entendi. E qual que é o tratamento? Porque, primeiro, tem algum sinal que dá a trombose ou não? A pessoa percebe que ela vai ter isso? Percebe que vai ter, não. Não, só depois que dá. Já teve. Esse que é um problema, né? Ou seja, o sintoma que dá, ele já quer dizer que já está já instalou. E muitas vezes não tem sintomas, esse que é outro problema. Mas daí como que a pessoa descobre? Aí às vezes descobre ou fazendo um exame no futuro, fazendo uma investigação por outra causa, acaba achando uma trombose que não tinha notado, ou às vezes nem descobre. Acaba passando assintomático. Não é tão frequente, mas acontece. Mas uma trombose não tratada, ela é grave? Ela pode ser bem grave. Ela pode ser bem grave por conta das consequências. Se for uma trombose muito grande, o risco maior é fazer uma embolia pulmonar, né? Esse coágulo sair da perna, sair do local. Daí, nesse caso, teria sintomas. Aí, com certeza. Mas aí também já tem que entrar com o tratamento. É muito difícil fazer uma embolia sem ter nenhum sintoma. E daí, nesse caso, qual que é o tratamento, então? O tratamento padrão, assim, básico para a trombose é a anticoagulação. Anticoagulante, a gente fica um tempo, né, em repouso, praticamente absoluto, para evitar realmente essa embolia pulmonar. E começa com o anticoagulante. O anticoagulante não vai dissolver ali o que apareceu, né, o coágulo, mas vai dar tempo do corpo reabsorver, resolver aquele coágulo ali. Alguns casos, hoje em dia, a gente tem feito procedimentos para retirar esse coágulo, entra por cateterismo, mas são casos muito específicos, muito isolados, porque é um procedimento que tem muito risco de sangramento. Então, em algumas pessoas que têm, exatamente, que tem assim, indicação, que tem um benefício fazer isso. Se não, é anticoagulante por pelo menos aí 3 a 6 meses. Repete os exames e tenta retirar esses fatores de risco, né? A gente sempre tenta descobrir por que foi causado e mudar isso na vida da pessoa. Então, se foi relacionado ao anticoncepcional, vai ter que suspender o anticoncepcional, mudar o tratamento. Se foi por conta de câncer, tem que tratar o câncer. Cada um tem sua particularidade daí. Então, geralmente, ele vem com um tratamento adicional àquilo que está causando, né? Com certeza. Geralmente ele vem combinado com outras doenças. Essa é a grande maioria, digamos.
É a maioria, Mas a gente tem visto bastante também pessoas de outra forma saudáveis, com fatores de risco pontuais, né? E uma vez que faça esse tratamento, tem risco dessa pessoa ter de novo uma trombose? E se ela é recorrente, o risco é maior para ela? Não, como que é? Tem risco e é maior. Uma pessoa que já teve uma trombose, o risco de fazer uma nova trombose acaba aumentando. Porque já ficou ali uma lesão na veia, querendo ou não, é uma veia que não está completamente normal. Então o risco é maior. Se a gente teve uma trombose sem um motivo específico, é difícil de ter uma nova trombose. Agora, se foi uma trombose provocada por por exemplo, um câncer, a chance de ter uma nova trombose é muito grande. Então, a gente acaba prolongando esse tratamento para dar tempo, digamos assim, de tratar a causa e evitar uma nova complicação. Mas é um tratamento que, além disso, envolve outros fatores. Envolve usar meia elástica, mudança de hábito de vida, tem que ter um segmento que acaba sendo praticamente para a vida inteira, né? Sempre estar de olho, se for viajar, fazer a prevenção da viagem, né? Usar meia, etc. Interessante. Envolve várias coisas no tratamento, além do anticoagulante, além da medicação. Não adianta fazer só o anticoagulante, né? Vai ter que fazer um geral, um apanhadão, um combo. Boa. Tem idade relacionada a isso ou não? Geralmente pessoas mais idosas. Diria assim, acima de 50, 60 anos começa a aumentar o risco. Mas de ter idade não tem. Qualquer um está sujeito, qualquer um pode ter, infelizmente. Então tá bom. Doutor Guilherme, te agradeço, deixando o teu contato ali, Hospital São Vicente em Curitiba, no Instagram. Muito obrigada pela tua presença. Agradeço. Obrigado. Viu? Obrigada a você.